Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Diz o seguinte, irmãos queridos: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento. Oremos uma vez mais. Senhor, ilumina nosso entendimento e, como corpo de Cristo que somos, nos guia pela Tua palavra, pela palavra de Cristo, para que sejamos fiéis e resistentes aos ataques do inimigo, para que se cumpra em nós a palavra de que o Deus de paz esmagará sobre os nossos pés o inimigo das nossas almas. Ó Deus, fala com a Tua igreja, conduz-nos em triunfo e louvor a Ti, obedecendo a Tua palavra com fé. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Semana passada estudamos sobre as origens de Jesus. E você se lembra que terminamos a exposição com o versículo 38, que nos diz que Jesus era filho de Adão, filho de Deus. O Evangelho de Lucas ele tem uma semelhança com o próprio livro do Gênesis. O livro do Gênesis, nos seus 2 primeiros capítulos, nos mostram a origem de todas as coisas, a origem da criação, a origem do homem, da mulher, e imediatamente demonstra como foi o confronto de tudo aquilo que Deus criou, especialmente o confronto de Adão e Eva com Satanás, e agora Jesus Cristo, o descendente prometido para Eva, para Adão, o descendente que seria ferido no calcanhar, mas pisaria, destruiria a serpente. Ele é apresentado como realmente esse filho de Adão, esse filho de Deus, que inicia o seu ministério cumprindo aquilo para o que ele veio nessa terra: destruir, desfazer as obras de Satanás. A gente não costuma falar muito do diabo, de Satanás. Algumas pessoas têm até medo de mencionar um desses nomes. Mas, queridos, alguns erros, especialmente 2 erros, têm sido cometidos. O primeiro é achar que tudo é culpa de Satanás, que tudo é culpa do diabo, e ignorar que Deus nos responsabilizou, e pior do que isso, ignorar que Deus governa
ação do inimigo, com a ação do diabo. O texto nos ensina a tentação de Deus através do diabo. Eu coloco esse título nessa mensagem justamente para desafiar você a olhar com atenção para esse texto e ver que Deus Filho estava sendo tentado pelo diabo, mas não sem que o Deus Espírito tivesse o conduzido para essa situação. O texto ele pode ser estudado em 3 etapas. Primeira etapa, versículo 1, o lugar da tentação. Segunda etapa, os estágios da tentação. E terceira etapa, o que vem após a tentação. Eu chamo a atenção em primeiro lugar para o lugar da tentação. Veja, o texto diz com todas as letras que quando o Espírito Santo vem sobre Jesus no seu batismo, como estudamos semana passada, o Espírito Santo não se retira, mas ele fica com Jesus, conduzindo Jesus, enchendo Jesus e leva Jesus do Jordão, do lugar do batismo, para o deserto, o lugar da tentação. O evangelista Mateus, que também nos conta sobre esse episódio, ele acrescenta um detalhezinho. Em Mateus 4, versículo 1, está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Era plano, era intenção do Espírito de Deus levar o Deus Filho para uma situação, para um local onde seria testado, provado, tentado pelo diabo. Veja como o Deus soberano governa situações como essa. Assim como ele criou um jardim no Éden, e naquele jardim havia uma árvore específica, diretamente relacionada com a prova, com o teste, com a tentação que Adão e Eva passariam. Agora você vê Jesus passando por essa situação de prova, de tentação, é importante a gente já entender que a palavra usada aqui, ela tanto vai aparecer quando Satanás faz as provações, os testes, as provas, tanto quando o próprio Deus é o agente direto de certas provas e de certos testes que os servos de Deus estão expostos. Nem sempre a tentação de Jesus foi diretamente operada por Satanás. Nós vamos encontrar, por exemplo, momentos em que os fariseus testavam Jesus. Lá em Lucas 11,16, por exemplo, veja comigo, Lucas 11,16. Lucas 11,16 está escrito assim: e outros o quê? Outros da multidão, outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Homens tentaram Jesus. Em outro momento, em Mateus 19,3, você se lembra, eles levam a questão do divórcio, dizendo para Jesus se realmente era certo, em várias situações. Lá está escrito que era para testar Jesus, era para tentar Jesus. Em Mateus 22,18, quando eles levam a questão de pagar o tributo, se era certo dar a César, estavam testando Jesus. E em Mateus 22,35, quando chegam também escribas e fariseus e perguntam: Senhor, qual é o grande mandamento? Também era um teste, uma prova para Jesus. O texto diz com todas as letras que assim foi. Como já mencionamos, o Senhor fez Adão e coloca Adão no jardim e dá para Adão uma instrução, dá para Adão uma regra. Foi Deus quem fez aquele cenário onde mais tarde a serpente vem e leva Eva, leva Adão a cair. Foi Deus quem fez aquele cenário de
escrito lá que Deus colocou Abraão na prova. E que prova? Se ele realmente confiaria em Deus ao ponto de entregar o seu filho amado em sacrifício. Quando você lê o livro de Jó, e você já deve ter lido, imagino, pelo menos o primeiro e segundo capítulo do livro de Jó, você vê que Satanás questiona a situação de Jó, e ele é permitido tocar em Jó. E numa primeira situação, Jó perde tudo que tinha, perde seus filhos. Numa segunda situação, Jó perde a sua saúde, e tudo com permissão de Deus. Não diz o livro de Jó que Deus ficou surpreso ao ver o que Satanás fazia na vida de Jó. Não. Diz que Satanás só fez quando Deus deu a devida permissão. Então, queridos, é preciso olhar que até as provações, até as tentações e até aquelas que Satanás é usado para promover, elas estão debaixo do soberano governo de Deus. Elas estão debaixo de um plano maior e mais maravilhoso que momentaneamente não entendemos, e que algumas partes nos são ensinadas nas Escrituras para que tenhamos fé, tranquilidade e esperança. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ora, para que o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado? Entre outras razões, para que, sendo tentado, ele seja capaz de socorrer a igreja, o corpo de Cristo, que é tentado. Então Deus tem um propósito no lugar das tentações. Veja, as provações, elas têm um limite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As provações, elas têm um limite colocado por Deus. O Senhor tem governo sobre essas circunstâncias. E aí nós somos desafiados, inclusive, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, quando ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, assim como nós colocamos os nossos filhos nas escolas e esperamos que eles sejam bem-sucedidos nas provas, nos estudos, nos testes, e evoluam, e cresçam, e ficam cada dia mais capazes, mais competentes, mais vitoriosos, o Senhor não nos coloca em prova, e não colocou o próprio Filho na prova, sem um propósito de triunfo, de glória, de perfeição, de evolução. Veja ainda que a carta de Tiago nos diz algo interessante, e que às vezes a gente se confunde. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 16, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Veja quantas coisas aqui, irmãos.
diz que Deus não tenta ninguém, no versículo anterior ele diz que nós fomos, aliás, no versículo seguinte ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. É a mesma palavra para tentação, provação, teste. Acontece que em determinados momentos Deus sim, como fez com Abraão, conduz a palavra. Como fez com Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, conduz para a situação da tentação. Mas não é Ele quem tenta, não é Ele quem prova. Como vemos aqui, por vezes, as nossas provas, as nossas tentações, são já por causa de uma natureza corrompida, de uma natureza pecaminosa, que tende sempre a desejar aquilo que não é vontade de Deus. Em outras circunstâncias, sim, o próprio inimigo das nossas almas, ele faz aquilo que a santidade de Deus não permite Deus fazer. E um dos grandes reformadores da Idade Média, ele chega a dizer assim que Satanás é como que o cachorro de Deus. Deus é santo e puro e não pode e jamais fará algumas coisas. Mas ele fez os seus anjos, e alguns desses anjos usaram a liberdade que Deus deu para se rebelarem e para fazer todo tipo de mal. E Deus, soberano e tendo controle sobre esses anjos rebeldes, Ele, na sua sabedoria, permite que esses demônios, o próprio Satanás, faça aquilo que a sua natureza corrompida conduz, e usa aquilo, o próprio Deus usa o efeito daquilo para que conduza a história do modo que o exalte e o glorifique. Esse é o Deus soberano que nós adoramos e servimos. Então veja, queridos, o lugar da provação é um lugar preparado por Deus, é um lugar controlado por Deus, é um lugar com propósito de Deus. Assim como a tentação de Jesus Cristo não foi um imprevisto, mas foi algo extremamente controlado, de modo que o texto diz que o próprio Espírito Santo levou Jesus. Nós precisamos lembrar também que as tentações, as provações que passamos, não fogem ao controle de Deus, ainda que Ele seja santo e puro e não seja o agente que conduz às rebeliões e aos atos de reprovação que às vezes cada um de nós cai. Posto isso, queridos, passemos para os 3 estágios da tentação de Jesus. Os 3 estágios da tentação de Jesus. Versículos 2 ao 12, vamos falar que Jesus foi tentado. E é interessante pensar que logo no versículo 2, nos diz que durante 40 dias ele foi tentado. Às vezes a gente tem a ideia de que primeiro ele fez um jejum de 40 dias, e aí quando ele já estava no limite, aí veio a tentação. Não é o que o texto diz. O texto diz que durante 40 dias sendo tentado no deserto. Tanto é assim, queridos, que Mateus lista a ordem das tentações um pouquinho diferente do que Lucas. Porque a narrativa aqui não é uma narrativa necessariamente histórica. Primeiro Jesus foi tentado assim, depois ele foi tentado assim, e por último ele foi tentado daquele jeito. Se você for no Evangelho de Mateus, você vai perceber que o que Lucas coloca em primeiro e terceiro lugar, Mateus coloca em primeiro e segundo lugar. Ele inverte. Mas são os mesmos estágios e nós devemos ficar advertidos disso. Antes, eu queria te falar sobre uma descoberta que um psicólogo, o Abraham Harold Maslow, um judeu, estudando o comportamento humano, ele, entre outras coisas, ele discerniu qual é a pirâmide das necessidades básicas do ser humano. Aquilo que está diretamente relacionado com a motivação.
sei se você já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Quem estudou, talvez, na área de recursos humanos, psicologia, estudou. O que esse Maslow, ele discerniu? Ele discerniu que, antes de mais nada, o ser humano precisa ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa ter liberdade para usar um banheiro, enfim, ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. Ou aquilo que a nossa avó já ensinava, né? Saco vazio não para de pé. Necessidade básica: comer, beber, dormir, o básico de físico. Se você quer levar alguém a estar feliz, satisfeito, tem que começar com isso. Necessidade básica satisfeita. Satisfez a necessidade básica, qual é a segunda necessidade que o ser humano precisa ter satisfeito? Segurança. Ele precisa estar num ambiente em que ele não fique com medo, exposto a situações de risco. E você vê que o ser humano, rapidamente, depois de aprender a caçar, o que ele aprendeu a fazer? Aprendeu a fazer uma caverna, uma toca, uma cabana, já nesse sentido, ele começou a fazer armas, justamente para ter segurança. Satisfeita a necessidade fisiológica e a necessidade de segurança, o que o ser humano precisa em terceiro lugar? Satisfazer suas necessidades sociais. Solidão não faz bem para ninguém, não é? E você vê na própria Bíblia o Senhor Deus olhando para um Adão solitário e dizendo: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei um auxiliador idôneo. E por isso que não é saudável, né? O isolamento, a solidão. A gente precisa encontrar gente, conversar com gente, a gente precisa ter os nossos grupos familiares, sociais. Isso também está diretamente relacionado à satisfação de necessidade. O ser humano é um ser, como a ciência vai dizer, um ser social. Satisfeito esse terceiro nível, ele deve ter as necessidades de autoestima, ou seja, ele ser valorizado, ele não ser humilhado, e ter essas necessidades resolvidas, a sua identidade bem clara, bem honrada. E por fim, as necessidades de realização pessoal, que inclui muitas vezes esse desejo que alguns têm de assumir cargos de liderança, de assumir uma função importante na sociedade, no seu grupo. Tudo isso por quê? Por que eu estou te falando de Abraão Maslow? Você vê Satanás aplicando o primeiro estágio da tentação de Jesus lá na pirâmide de Maslow. Qual foi a primeira tentação? Foi atacando as necessidades básicas. Necessidade fisiológica básica. Fome, comida. Você percebe que Satanás surge para questionar se Jesus era filho de Deus, mas para provar que ele era filho de Deus, transformando pedras em pães. Isso depois de um dia de jejum, 2 dias de jejum, 3 dias de jejum e assim por diante. Por isso que entendo que essa tentação não foi apenas uma vez, mas como diz o texto, 40 dias sendo tentado. Jesus não sentiria fome somente lá no 40º dia. Se Jesus tinha um corpo como o meu e o seu, quanto tempo você aguenta ficar sem comer? Então tem que fazer um jejum. Um jejum de 12 horas, é fácil. Tem que fazer um exame. E aí você fala: vou ter que ficar essa noite toda, amanhã não posso tomar café, vou fazer um exame. É fácil. Quando você avança e fala: não, eu vou me consagrar um pouco mais ao Senhor, eu vou fazer um jejum de 24
fácil. Não sei com você, mas comigo geralmente é assim. Quando eu secretamente, discretamente decido dedicar um jejum ao Senhor, é aquele dia que as pessoas lembram de me oferecer aquilo que elas não oferecem. É sorvete, chocolate, é pizza e assim por diante. Não sei se você já teve uma experiência como essa. E veja que Jesus é tentado tanto na sua autoestima, se podemos dizer assim, porque a tentação começa com essa dúvida: se és filho de Deus. O que tinha acabado de acontecer no batismo de Jesus? Lembra-se? O céu se abriu e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Satanás vem e questiona: se és filho de Deus, colocando dúvida. Queridos, a arma do inimigo é a mentira em parceria com a dúvida. Em Gênesis 3, capítulo 1, Gênesis 3, versículo 1, que a gente leu na liturgia desse culto, como é que a serpente puxa assunto com Eva? Uma pergunta: é assim que disse Deus? É assim que disse Deus? E veja, a gente funciona assim até hoje. Se alguém faz uma pergunta para você, colocando em xeque alguma coisa que você fez, rapidamente você fica se perguntando: mas será que eu fiz mesmo aquilo? Você apagou a luz da sua casa quando você saiu de lá? Você tem certeza que você fechou a porta da sua casa? Percebe? Quando a gente é lançado diante de uma dúvida, a gente fica balançado. A conversa começa com uma dúvida, e Satanás lança essa dúvida. Uma dúvida sobre algo que o batismo já tinha afirmado, e que depois, lá em Lucas 9, 34 a 35, é reafirmado. Diz lá no relato da transfiguração: enquanto assim falava, veio uma nuvem, nos envolveu e encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, Pedro, João e Tiago estavam com Jesus. E dela, da nuvem, veio uma voz dizendo o quê? Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Deus não tinha dúvida de que Jesus era o filho. Mas Satanás aparece e coloca essa dúvida, e uma dúvida em parceria com a tentação sobre a necessidade básica. Transforma essa pedra em pão. Necessidade básica: pão, comer. Lá no Jardim do Éden, diferente do que estava acontecendo com Jesus no deserto, no Jardim do Éden, repleto de árvores, de frutas, de alimentos, a tentação de Satanás também foi com comida, também foi na área de necessidade básica. E nós lemos Gênesis 3, de 1 a 14, na verdade de 1 a 15. Sabe quantas vezes o verbo comer aparece nesses 15 versículos? 12. O assunto da tentação ali em Gênesis 3 foi comida, foi necessidade básica. E Jesus, maravilhosamente, citando o texto de Deuteronômio 8, que nós lemos há pouco, diz: nem só de pão viverá o homem. Veja, não é porque faltava poder para Jesus para transformar aquelas pedras em pães. Afinal de contas, Jesus já havia transformado, multiplicado pães várias vezes. Jesus já tinha multiplicado pães, conforme Mateus 14 e 15, 2 vezes. Em Mateus 16, 9 a 10, ele resume. Está narrado lá em Marcos 6 e 8, Marcos 8, 18 a 20, nós lemos o seguinte: tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, de quando parti 5 pães
para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando partiram 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7. Veja, não faltava poder para Jesus para transformar a pedra em pão. O que acontece sim é que Jesus não se submete ao poder do diabo e continua obedecendo a Deus, agindo conforme a palavra de Deus que diz: nem só de pão viverá o homem. Repetindo o texto de Deuteronômio 8, lá onde Deus já tinha dito que, lá em Deuteronômio 8:2, nós acabamos de ler, mas eu tenho que repetir, está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te provar e saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos. Queridos, somos tentados como Jesus no básico da vida, na comida, na bebida. Somos tentados no básico da vida. E tanto é assim que o autor de Provérbios, ele diz assim, Provérbios 30, 7-9: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Sabe o que ele pediu para Deus? Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. O problema, irmãos, não é nem ter pouco, nem ter muito. Porque tem gente com muito, jantando em churrascaria 30 dias por mês, bebendo vinhos caros todos os dias do mês, e se esquecendo do Senhor. Assim como tem gente que, por faltar o básico, ignora que Deus disse: não roubarás, e vai lá na mão grande. Necessitado, sim, mas rouba em vez de pedir. Mas Jesus tinha bem claro qual era a sua opinião. João capítulo 4, 31-34 nos diz o seguinte: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Alguém trouxe uma marmitinha para Jesus enquanto a gente foi até a cidade comprar comida? E Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, nas necessidades básicas, nós cedemos a tentações terrivelmente. Quem aqui não reclama da vida quando falta dinheiro? Quem aqui não murmura, fica mal-humorado? Inclusive esse que nos fala, quando o salário termina no mês. Isso é pecado. Isso é satisfazer a Satanás e entristecer a Deus. Isso aconteceu num lugar chamado Massá e Meribá. Sabe o que significa Massá e Meribá? Massá significa teste, provação, e Meribá significa contenda, reclamação. E foi em Massá e Meribá que aconteceu que os homens de Israel começaram a reclamar que estava faltando água. Eles tinham passado por situações maravilhosas. Eles tinham visto as 10 pragas do Egito, libertarem eles do Egito. Eles tinham visto o mar se abrir. Eles estavam no deserto rumo à terra prometida. Mas eles estavam reclamando. Mas não foi sempre assim, irmãos. A Bíblia nos dá exemplos de gente extraordinária que não cedeu ao cardápio de Satanás, não se empolgou com a mesa do inimigo, com o banquete
pecado, mas que resistiu. Você pode ler lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 a 15, que Daniel com seus 3 amigos, diante do banquete que o rei servia, rejeitaram comer animais sacrificados a ídolos, comidas contaminadas e dedicadas a divindades falsas. Eles disseram: nós vamos beber água e comer legumes. O que aconteceu com eles? Ficaram mais bonitos e foram colocados em lugar de honra. Quem tem dirigido o atendimento das suas necessidades básicas? Quem tem definido o cardápio da sua vida? Você tem se alimentado da palavra que sai da boca de Deus? Ou você tem se alimentado da palavra que vem de Satanás por vários e vários meios, de várias e várias formas? Como você tem se alimentado? Isso te desperta para resistir às tentações nas necessidades básicas. Mas o segundo nível de tentação que há ali é a tentação sobre a autoridade, o poder. E lembra, lá na pirâmide de Maslow, lá em cima, ele vê que o homem vai buscando felicidade, vai ficando satisfeito na medida que ele vai tendo necessidades básicas supridas, as seguranças, relacionamentos sociais, autoestima, e chega lá na satisfação pessoal, que via de regra tem a ver com poder, via de regra tem a ver com status, tem a ver com ascender. E Jesus vai ser tentado justamente nisso, em autoridade e poder. Satanás leva Jesus num momento para ver todos os reinos do mundo. E Satanás diz assim: eu dar-te autoridade e glória, porque me foi entregue essa autoridade. Quem entregou a autoridade para Satanás? Quem foi que entregou de bandeja para Satanás o governo desses mundos? Lembra que quando Deus fez Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 26 a 31, ele diz assim: sujeitai e dominai a terra. Ele diz: Adão e Eva, vocês é que mandam nesse planeta. Vocês é que governam esse planeta. Vocês são os vice-regentes desse planeta. Só que Deus coloca uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E nós já lemos, você sabe o que aconteceu. Satanás diz assim para ela: Deus sabe que no dia em que comerdes dessa árvore, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Olha Satanás lá no jardim do Éden oferecendo para Adão e Eva igualdade com Deus. Igualdade com Deus. E assim que Adão entregou de bandeja o governo da terra para a serpente, quando ele decidiu obedecer a palavra da serpente, em vez de obedecer a palavra de Deus. E aí Satanás faz a proposta para Jesus: se prostrado me adorares, você vai governar sobre todos esses reinos. Jesus, que como uma criança, um jovem e um adulto judeu, cresceu ouvindo Deuteronômio 6, de 4 a 16 ser repetido. Nós lemos na liturgia desse culto. Entre outras coisas, estava escrito lá em Deuteronômio 6,13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 10, versículo 20 a 21 diz o seguinte: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e Ele te chegarás e pelo seu poder jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. E é isso que Jesus responde: só
a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. Tem gente que é capaz de tudo pelo poder, especialmente na área da política, né? Mas não só. Tem gente que é capaz de roubar para ficar nos mais altos cargos. Tem gente que é capaz de mentir para chegar nos mais altos cargos. Tem gente que é capaz de matar para ter poder. Tem gente que, me desculpe a expressão, mas vem até a mãe e o pai para estar num alto cargo, numa alta função. Tem gente que falta no culto para não desagradar o chefe. Tem gente que falta na igreja para alcançar um cargo de diretor. Percebe, queridos, como é algo que está próximo de nós? Não está só no Brasil. Tem gente que dá mau testemunho para conseguir ter uma boa comissão e ser premiado na sua empresa, ali onde trabalha. Ora, irmãos, isso não é tentação? Isso não é atender o diabo? Isso não é quebrar o primeiro e o segundo mandamento? O que você é capaz de fazer pelo poder? O que você faz para alcançar um cargo? Você já ouviu aquela expressão, quer conhecer alguém? Dele poder? Se for o teu caso, você chegar na tua empresa segunda-feira, não, quarta-feira, o chefe falar, agora você é o diretor. Você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa? Ou você vai aflorar o arrogante, o soberbo, o ganancioso que está escondido dentro de você? É a mesma tentação. É um estágio da tentação pelo poder. E o terceiro estágio, querido, a tentação sobre a segurança física e espetacular. Versículo 9 diz que o diabo leva Jesus ao pináculo do templo da cidade santa. Os comentaristas divergem se essa parte do templo era uma parte com 60 metros de altura ou se era uma parte do templo com 150 metros de altura. Nosso templo aqui, que é bem alto, será que tem uns 10 metros de altura aqui? Não tem. Talvez daqui em cima até lá embaixo, contando o andar de baixo, 3 andares, vai dar uns 10 metros. E é alto, né? É alto, né? Eu nunca subi aqui em cima, alguns irmãos já fizeram manutenção, encheram essas lajes. Eles podem dizer, será que eu dou uma olhadinha para baixo dá vertigem? Imagina você olhar para baixo de um lugar com 60 ou 150 metros de altura. Foi para isso que Satanás levou Jesus. E de novo, coloca a identidade dele em dúvida. Se és filho de Deus, pula. Se és filho de Deus, pula. De novo, Satanás brincando com a morte dos outros. Lembra que Satanás disse lá no Jardim do Éden para Eva? É certo que vocês não vão morrer. Como quem diz para Jesus, pula que não acontece nada. A integridade física de Jesus está colocada em risco. E há 2000 anos se repete aquilo que repete na casa de muita gente. O Salmo 91 é lembrado fora de contexto. Conhece a casa de alguém que tem o Salmo 91 aberto e a pessoa nunca olhou o que está escrito naquele Salmo 91? Isso acontecia muito antigamente. As pessoas deixavam o Salmo 91 aberto como se fosse dali sair um poder que livrasse a casa de ladrão, que livrasse a casa de perigo, como se fosse um verdadeiro amuleto. Satanás usa o Salmo 91 dizendo, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E diz, eles te sustentarão nas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Isso está escrito no Salmo 91. Tá. O que acontece, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é que palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. Texto bíblico fora de contexto é pretexto, é heresia. O que mais que diz o Salmo 91? Veja comigo lá, Salmo 91, versículos 1 e 2. Salmo 91, versículos 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então quem está debaixo da sombra do Altíssimo se protege no Altíssimo. O que mais que diz o Salmo 91, versículos 14 e 15? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não diz apenas que Deus vai livrar, mas diz que quem é livrado cumpre a sua parte em confiar em Deus, em descansar em Deus, em seguir aquilo que o Senhor ensina. Veja o salmo que o próprio Satanás cita, versículo 12, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Não é que Deus vai guardar em tudo, mas vai guardar nos caminhos que Ele fez, não em qualquer coisa que a gente experimenta. Por isso Jesus responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus vence as 3 etapas da tentação com a palavra de Deus. Como é que eu e você temos lutado com as investidas de Satanás? Com ignorância bíblica? Procurando no Google onde é que está o versículo que eu preciso naquela hora que eu estou sendo tentado? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, eu não sei quanto tempo a gente vai ter liberdade para ter Bíblia em casa. Tem irmãos que não podem deixar uma Bíblia em cima da mesa da sala onde eles moram, porque já são perseguidos em outros lugares do mundo. E se eles não guardam a palavra no coração, se eles não têm a palavra na mente, eles são presas fáceis dos ataques de Satanás. E aí eu termino essa mensagem te falando do versículo 13: a tentação passa. Olha só: passadas que foram as tentações, apartou-se o diabo. Mas diz outra coisa: apartou-se o diabo dele até quando? Até o momento oportuno. Tentação é que nem chamada telefone. O telefone toca, você não atende. Ele para de tocar. O que vai acontecer daqui a pouco? Ele vai voltar a tocar. Principalmente se você estiver devendo, né? 2 situações: se você está sem dinheiro devendo, vão te ligar. Agora, se você está bem de vida, cheio de dinheiro no banco, também vão te ligar para vender, para você gastar o seu dinheiro. Não é assim? Tentação é que nem telefone tocando. Você venceu uma, vai vir outra. Até quando? Veja, na vida de Jesus, passou um tempinho, Jesus está falando que vai morrer, vai ressuscitar. Pedro abre a boca e diz: mestre, não é assim. O diabo usa a boca de Pedro, e Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Está lá em Marcos 8, 30 a 33. Depois, lá em João 8, 40 a 44, o diabo usa fariseus
também para afrontar Jesus, e Jesus diz: vocês são filhos do diabo, o diabo usando fariseus. Depois Satanás entra em Judas, Lucas 22, de 3 a 6, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotas, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como eles entregariam Jesus. Então eles alegraram-se e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar-lhe sem tumulto. Satanás usando Judas. Depois Lucas 22, 52 a 53, vem os guardas, os capitães do templo, os anciãos prenderam. Jesus diz: saístes com espadas e porretes? Diariamente eu estava convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Satanás usa várias e várias formas. Por isso Pedro diz: o diabo está em derredor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a humanidade. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Onde está o diabo agora? Onde está o diabo agora? Apocalipse 12, 9 a 12 nos conta o seguinte: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, de diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Festa nos céus. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Onde é que está o diabo? De acordo com Apocalipse 20, versículos 1 a 3, diz que ele está preso, mas preso com uma grande corrente. E diz que ele vai ser solto. Ele vai ser solto por pouco tempo. Mas Apocalipse 20, de 7 a 10 também diz que quando se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, Deus nos prova como o corpo de Cristo, e por vezes Ele permite que Satanás nos prove nas nossas necessidades básicas, nos prove, nos colocando medo de morrer em situações de perigo, nos prova muitas vezes com tentações para ter autoridade e poder nesse mundo. Mas esse inimigo das nossas almas tem a sua derrota decretada, e dia a dia ele tem sido derrotado em nome de Jesus. E assim como Jesus venceu ele, tanto no deserto como a cada vez que Satanás investiu contra ele, o corpo de Cristo, a igreja, tem como promessa que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Para isso, você e eu precisamos ser cheios da palavra, como o apóstolo Paulo nos ensina,
Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo. Por isso, tomai toda a armadura de Deus e revestivos do poder, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo da fé, preparação do Evangelho nos pés. Se você está revestido, você vai resistir aos dardos inflamados do maligno. Agora, se você está vazio da palavra, se você não tem vida de oração, se você nem lembra quando foi a última vez que você fez um jejum, cuidado. O inimigo está em território, querendo nos tragar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos cantar.